Olha, existem várias relações entre a Bíblia e a ufologia. Algumas reais, em que a gente pode realmente estudar do ponto de vista ufológico, e outras que são forçadas. Vamos deixar essas de lado porque não vale a pena. Mas as reais são muito interessantes. Logo na Gênesis, no início, no capítulo 6, você lê que os homens e as mulheres da terra se multiplicaram e que os filhos de Deus, vendo que as mulheres eram bonitas, com elas acasalaram. E por isso caíram, que são os Anunnakis, né? Depois você lê no capítulo 24 a história de Enoque, que era um ancião honrado, temente a Deus, que fazia tudo certinho, que era o pai de Matusalém, e que um dia, durante um sonho, um anjo grande vem conversar com ele, de olhos de fogo, cabeça grande, e que diz: avisa a sua família que você vai ficar fora por um tempo, que Deus está te chamando. E ele pergunta: eu vou morrer? Não, você não vai morrer, você vai ficar fora um tempo, mas você volta. E Enoque avisa os filhos, ele fala: olha, Deus me chamou, eu vou para algum lugar, mas eu volto. E Enoque está um dia parado, quando vem uma carruagem de fogo dos céus, soltando fumaça pelo fogo que tinha, e ele é elevado por essa carruagem em anjos para o céu, e ali ele vê as estrelas e os sóis do firmamento e tem contato com Deus. Então, obviamente, esse é um quadro clássico de uma abdução. Ele foi avisado que ele seria abduzido, mas que ele ia retornar, porque ele foi em corpo físico. Ele foi, teve o seu contato, passeou numa nave fora do planeta Terra e retornou para o seio da sua família. No livro de Reis tem uma passagem muito interessante em que Elias diz ao seu principal discípulo, Eliseu, eu vou embora, Deus já me avisou que chegou minha hora de ir embora. E o Eliseu fica desesperado, falando: eu vou. Ele falou: não, aonde eu vou você não pode me seguir. E um dia Elias estava pregando, ele diz a Eliseu e aos seus seguidores: agora é a hora de eu ir, e ele desaparece na frente de todo mundo. Será que o Elias não foi teletransportado para dentro de uma nave? Porque, de novo, ele é levado em corpo físico com muitas testemunhas. Estava Eliseu, que era o seu seguidor, que assumiria o seu lugar futuramente. Nós vemos no livro de Ezequiel, que ele refere que ele estava em Tel Abid e de repente ele se vê envolto por uma luz, e nesta luz, que tem carroças, é uma carruagem, ele é levado para o rio Quebar, onde estavam os exilados, e ali ele fica entre eles no cativeiro. Na época de Ezequiel, a viagem entre Tel Abid e onde estavam os cativos do rio Quebar levavam pelo menos 7 dias, se você fosse no ritmo constante, sem paradas, né? Ele chegou lá em menos de minutos. Então, ele deve ter passeado numa nave também. Há um outro fato muito interessante, já em Atos dos Apóstolos, quando o jovem Filipe é solicitado pelo mordomo-mor da rainha da Etiópia, que ele queria ser batizado, porque ele aceitava o cristianismo, ele aceitava as leis de Jesus. Então, no rio, Filipe está batizando a este mordomo, e logo após o batismo do eunuco, desce sobre eles uma luz, e Filipe é levado embora e vai ficar levado para Azoto, e vai para Azoto pregar os ensinamentos de Jesus. A distância de onde eles estavam, gente, Etiópia para Azoto, né? Então, esta viagem é feita em minutos através de uma carruagem de fogo. Então, na Bíblia nós temos vários, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, mensagens destas abduções ou viagens de contatados, né? Porque nenhuma dessas pessoas era abduzida, eles eram contatados. Há uma diferença entre o abduzido e o contatado. O abduzido é levado à nave com prévio assentimento antes da gente encarnar, quando é feito um acordo, né, para que a gente trabalhe e ajude no processo da nova terra e da nova raça humana, e o contatado não é, ele sempre vai à nave como convidado num outro tipo de missão, de trazer à humanidade terrestre o conhecimento da humanidade cósmica, né? Mas quantos não são os relatos na Bíblia que diz assim: os sinais virão dos céus? Que sinais podem ser esses? Talvez sejam naves, quem sabe? Há um evento bíblico muito importante para nós cristãos, que é a estrela de Davi, né? Que é justamente a estrela que brilha guiando os pastores na noite em que Jesus nasceu, né? Eu acho que a gente tem que entender, porque havia, assim, uma série de estudos, e foi isso que levou 3 magos a irem até o local onde Jesus nasceria, para que no momento em que Jesus fosse nascer haveria a conjunção de 3 planetas, determinando um determinado evento cósmico, né? E
esse momento ocorre, realmente você estudando astronomicamente existe este alinhamento planetário e não tem nada a ver com a estrela de Davi. Veja, você tinha pastores no campo com as suas cabrinhas lá, felizes, os seus carneirinhos e de repente uma luz se faz, muito intensa. Estas pessoas olham para aquilo maravilhadas, ela começa a se mover e pastores abandonam o seu rebanho para seguir essa luz. Então, não é um momento simples, não é comum, né? Isso a gente chama de ativação. O que é ativação? É quando uma nave manda ondas eletromagnéticas para determinadas pessoas, e isto é determinado pelo seu DNA, existe uma DNA dependência neste processo, e este DNA dependência faz com que você leia a onda eletromagnética da nave e você olhe para o lugar certo, na hora certa, com a angulação certa da cabeça para você ver a nave. Às vezes tem um monte de gente do teu lado, mas você olha para cima, você vê o objeto voador. Estes homens foram todos ativados para testificarem a presença de alguém superior, porque eles era importante que houvesse as testemunhas, né? E essa nave os conduz até o local onde Jesus estava. Mas se nós formos analisar a história antiga da arte, na era medieval você tem diversas pinturas que mostram naves nos céus relacionando com a família sagrada. Você tem quadros de Sebastiano Mainardi que coloca como Maria, Giovannino e o Bambino, Il Bambino, que é um quadro famoso, que você tem Maria, o menino João e o bebê Jesus, que tem uma nave no céu e uma estrela no céu e um pastor olhando para esta estrela. Você tem, principalmente a escola fiorentina de Sebastiano Mainardi, relaciona até o momento da concepção de Maria com uma nave. Você tem o arcanjo Gabriel. Claro que ele tinha que colocar o cardeal, ele não tinha nada, que é Santo Emídio do lado, foi ele que pagou o quadro, então Santo Emídio aparece no quadro, e você vê uma imensa estrela com um facho de luz que atravessa os prédios e vem estar exatamente no útero de Maria. E você tem, por exemplo, um quadro pintado por um holandês quase desconhecido chamado Van der Geld, que mostra o batismo de Jesus. Então ele coloca todo o quadro em tons de marrom e uma luz focando exatamente sobre João e Jesus no rio, e esta luz, você olha para cima, é uma nave perfeita com escotilhas e tudo. Então existem muitas correlações, né, feitas ligando o cristianismo, a ufologia dentro da Bíblia e da Bíblia passando para a arte, maiormente na era medieval. Na época medieval, na época antiga, né, pré-medieval, na época dos primeiros cristãos, a presença de naves era corriqueira nos céus, né? Mas eles não tinham entendimento que aquilo era uma nave, eram estrelas cadentes. Eles viam corriqueiramente estrelas cadentes porque, obviamente, eles estavam interessados em ver todo o movimento que estaria ocorrendo, né? Mas não havia o conhecimento para eles dizerem isto não é de descendência terrestre. Eles não tinham este conhecimento. Então, a manipulação, no meu entender, não houve nesse sentido para abolir a presença de seres não planetários nestes momentos. Eu não creio que eles tivessem esse conhecimento. Contudo, a partir da Revolução Industrial, isso acontece. Você tem as artes até a Renascença retratando naves, e isso em quadros não apenas bíblicos, mas você tem isso em quadros que mostram a Noite dos Discos Voadores em Hamburgo, por exemplo, que é de 1500. Você tem vários quadros dessa época pós-renascentista que mostram naves, mas a partir da Revolução Industrial existe uma abolição de qualquer menção nas artes sobre naves interplanetárias. Mesmo porque a humanidade passa a trocar a espiritualidade pela materialidade da ciência. Então é um momento em que a humanidade é observada bem mais de longe, porque ela está assumindo o controle sobre a sua própria evolução. Então é natural que isso aconteça e eles passam a retornar então ao nosso contexto a partir da Segunda Guerra Mundial, onde o uso e a manipulação do átomo tornam a humanidade potencialmente perigosa para os nossos vizinhos. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.